Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato número 56 de 2014, com a finalidade de investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do Estado de São Paulo, ocorridas nos chamados trotes, festas e no seu cotidiano acadêmico. Convido para essa sessão 3 professores. Antes de convidar os professores para vir para a mesa, queria fazer uma declaração. Estavam convocados para hoje os seguintes estudantes: o Elson Vieira, Letícia Oliveira, Lucas Tomás, Felipe Baldo, Fernando Delatti e Pedro Sinerdi. Não vieram. Aí, Rafaela Nunes Fonseca. Não vieram, não justificaram, não vieram, não justificaram. Estão aumentando o problema. Estão aumentando o problema. Então, estou falando diante dos professores, mas estou me dirigindo aos estudantes, oficialmente. Os senhores estão se negando a comparecer a uma CPI, não justificam e os problemas podem aumentar daqui para frente. Então, uma pena. Mas, por outro lado, os professores vieram de livre e espontânea vontade para contribuir com esse depoimento. Primeiro, eu queria convidar a professora Maria Aparecida Baroni Teixeira, o professor Carlos Osvaldo Teixeira, a deputada Sara Munhoz, acabou de chegar. Então, a professora Maria Aparecida, o professor Carlos Osvaldo Teixeira e a professora Joviane Barreto, professores da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas. Então, eu passo a palavra imediatamente à professora Cidinha, ao professor Carlos e à professora Joviane, para que façam suas exposições, suas explanações, livremente, dentro do tempo que acharem necessário. Professor, eu só peço para usar esse microfone sem fio, porque ele dá mais autonomia, porque senão esse aqui tem que ficar olhando de frente e não pode olhar para a pessoa. Então a senhora fica mais bem situada. Quer pôr a bolsa aqui para ficar à vontade? Fique tranquila que a senhora vai ser bem tratada e respeitada. Obrigada. Com a palavra, professora Cidinha. Boa tarde. Vamos lá. Bom, a gente resolveu aceitar o convite, né, para participar das investigações e que eu estou há 33 anos na Faculdade de Medicina da PUC e sou docente há 31. E o que eu posso falar sobre o trote é que o trote na nossa faculdade, portanto, na universidade, está proibido há mais de 10 anos. E essa proibição ela é muito divulgada e feito campanhas internas no campus. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Que a gente ouve, eu ouço, nos corredores, que alguns alunos praticam o trote. Né? E isso, reclamação dos que estão entrando, mas eu ouço. Dentro do campus, a gente... Praticam o que, professora? Desculpa, eu não ouvi mesmo. Praticam esporte? Praticam o trote. O trote. Né? Que alguns alunos praticam o trote. Isso são reclamações que a gente não presencia dentro do campus. E, então, sempre que essas reclamações, essas denúncias aparecem, a administração superior da universidade e da faculdade abre sindicância e apura. E eu nunca participei de uma dessas e nunca fui chamada para nada disso. Né? Então, professora,
a senhora podia, como é uma sessão tranquila, praticamente só tem vocês para depor aqui hoje, desculpe, os senhores para depor, as senhoras e a senhora, eu queria que a senhora fizesse ir a uma faculdade do interior, né, é uma universidade importantíssima, uma universidade católica da PUC de Campinas, que a senhora fizesse assim uma introdução, né? Quem é a senhora, como está os cursos, como é que foi formado, porque eu estava conversando com o advogado da senhora, que veio me interpelar, eu vou dizer uma coisa para a senhora, é assim, bem tranquila. A professora Sara Munhoz, deputada, ela é enfermeira do Corém, uma pessoa super experiente, da USP. Bom, eu me chamo Adriano Diogo, sou geólogo, estou como deputado, e é meu último mandato aqui na Assembleia Legislativa. Então, eu queria dizer para a senhora o seguinte, eu tenho 65 anos de idade, em março agora faço 66, já tenho netos, quase entrando na faculdade. Sou católico, católico à moda antiga, não sou reacionário, sou conservador, mas sou católico. Eu queria falar para a senhora, do meu jeito, que o que eu estou vendo nessa CPI, eu nunca imaginei ver na vida. Não sabia que existia, não sabia. Né? Então, eu queria que a senhora ficasse completamente à vontade, porque as coisas que esses meninos põem na internet, os hinos, o inário. Depois abre a página dos hinos deles aí. Da própria PUC. Hã? Da própria PUC. É, assinado com o logo da faculdade, a tal da Intermed, aquela disputa PUC-Unicamp, aquelas barbaridades, as festas open, porque cada faculdade tem uma epidemiologia, vou chamar assim. Né? O que mais me impressionou da PUC-Camp foram o conteúdo das festas, o que o calouro tem que levar. E o objetivo nosso aqui é assim, daqui para trás e daqui para frente. Principalmente daqui para frente. Ser mais rigoroso para que isso não ocorra. E criar uma opinião pública favorável para que, inclusive vocês, como administradores, terem mais força para chegar para os caras e falar assim, aqui isso não vai existir. Então, eu até tenho receio de mostrar para a senhora, esses são os hinos, os inários, que eles põem na internet. Né? Os inários. E abaixa para mostrar o crédito de quem posta, o Médico Camp, abaixa um pouquinho, para aparecer o loguinho deles. Olha como eles assinam. Não tem segredo, assim, ó, Médico Camp, as caveiras, e aí vamos começar a abrir a página dos hinos. Aí estão os inários deles, os inários, as declarações de guerra. As coisas. Põe aquele do ferimento da moça lá, da Unicamp. Aquele do tijolo, como é? Que era com a música do Balão Mágico lá, sei lá. Bom, é tanta barbaridade, tanta barbaridade. Então, o que acontece? As festas lá de Barão Geraldo, aquela loucura toda. E então, professora, aqui não se trata da gente desmoralizar as instituições, as pessoas, mas não é possível que haja esses núcleos de criminosos que querem ser médicos fazendo isso, entendeu? Então, é um pedido que eu faço respeitosamente, que nós unamos nossas forças para que o crime dessa forma tão bárbaro, essas coisas abomináveis, sejam varridas do nosso cotidiano, tá bom? Desculpe. Não, primeiro eu peço desculpa por não ter me apresentado. Maria Aparecida Baroni Teixeira, 59 anos. Já que eu falei, 33 anos de carreira. 32 anos dando aula na PUC. Fiquei 6 anos na Unicamp fazendo doutorado. E
tenho participação ativa na escola como professora e como médica. Eu sou mais médica do que professora na beira do leito. Ensino o aluno na beira do leito. Professora, em que ano a senhora pega o aluno? Eu pego no segundo ano. Terceiro período. Do segundo ano, terceiro período. Do terceiro ao sexto. Eu acompanho o aluno. Acompanho. E esse foi eu tenho 2 objetivos na minha vida. O primeiro era ser médica e trabalhar pelo SUS. E essa até hoje. Né? E o segundo foi um grande professor que nossa escola teve, da Escola Paulista também, que foi o professor Silvio Carvalhal, que percebeu que eu podia ser docente. E me incentivou para isso e me deu essa oportunidade. Eu não sabia que eu podia ser docente. E, infelizmente, ele faleceu há 6 anos e eu continuo a filosofia de ensino dele. Professora, a senhora disse que são 10 anos que está proibido o trote Mais na ou menos isso. Eu universidade. não estou dando uma certeza de data, mas pelo que eu me lembro, assim... Agora, o que a senhora disse? Na universidade, dentro do campus médico, abaixo dos seus olhos, ou é proibido dentro e fora? É proibido dentro e fora. Mas agora, o que a senhora não tem conhecimento é dentro, abaixo dos seus olhos, é isso? Isso, e também, de fora, eu também nunca vi. Então, são os boatos. Professora, nós não temos boatos, nós temos aqui depoimentos, né? Não, então, para mim, eu estou falando, entendeu? Não, só para a senhora ter uma ideia, do tipo assim, o trote de 2014, por exemplo, né? A turma de 2014 pagou, da turma de 2013, um valor entre atlética, entre não sei o quê, um valor assim, aproximado, entre tudo que eles fazem, entre os fotógrafos que eles são obrigados a contratar, entre uma série de coisas que acontecem, entre os kits que eles vendem, etc. e tal, eles dão entre atlética e não sei mais o que lá, um valor de 100 mil reais, 93 mil reais, para ser mais explícita. Tá? Então, a primeira coisa é essa questão do dinheiro. A segunda coisa, e que ninguém quis abrir, ninguém quer dizer de onde veio, mas eles afirmam que sim. Trouxeram até para a gente o que era. Então, por exemplo, um kit chácara. O kit chácara era uma caneca, uma camiseta, trouxeram para a gente ver, caneca e a camiseta, e o calouro pagava R$250. E ele já paga 5.200 de mensalidade. Tá certo? Ele falou que era 4.800 no ano passado, esse ano corrigido foi para 5.200. Fora isso, ele tem que prever por ano, o primeiro-anista tem que prever, neste ano, além de tudo que ele já pagou, em torno de R$1.000 a R$1.200 para as festas, porque senão ele acaba sendo isolado. Então, por exemplo, na chácara 2014, então foi assim, ó, os homens eram obrigados a deitar de bruços e comer sem usar as mãos. O que eles comiam? Cebola, alho, tudo que tivesse no chão e obrigado. Os homens eram obrigados a desfilar nu. E elas trouxeram fotos aqui de algumas pessoas tampando o rosto, mas se necessário for, tem como colocar isso. Os homens levam tapas na cara. Não é possível que a senhora não consiga ver ninguém. Talvez porque a senhora está no segundo e não pega a turma do primeiro. E porque também eu não frequento nada disso. Não, a senhora não precisa frequentar, entendeu? mas eu acho que... Eu ouço isso, assim, muito... Professora, a senhora concorda comigo? Mas eu queria falar uma coisa. Não, agora vamos falar só como mulher. Quando eu apanho do meu marido, que eu fico com o olho roxo, aparece no outro dia, não aparece? Não é possível que uma porrada dessa daqui não apareça no outro dia na escola. Olha, é que assim, gente, vocês não estão entendendo. Eu vivo a enfermaria. Professora, só uma coisa. Eu vivo a sala de aula. A senhora não subjuga entendeu? A minha capacidade de entendimento. Eu entendi o que a senhora falou. A senhora é uma professora especial que tem um foco voltado ao SUS e que faz tudo pelo paciente. E que tenta não se envolver com coisas que a senhora considera escória, coisas do tipo. Agora, não há como negar que o trote existe se as pessoas que passaram pelo trote vieram aqui e fizeram as suas queixas. E, inclusive, estão se expondo, e nós estamos aqui pedindo segurança para elas, aos reitores, etc. e tal. E, assim, a única coisa que a gente ficou sabendo aqui é que o bispo não sabe. Só o bispo da Cúria que não sabe. Porque, de resto, todo mundo sabe. Mais ou menos sabe. A senhora, talvez, por estar com o aluno no segundo ano, a senhora não pega o aluno que amanheceu 3, 4 dias sem dormir. Então, a senhora é assim... e não pego talvez, mesmo, então, mas nenhum contato com então, eles. Então, assim,
O depoimento da senhora é de uma pessoa que trabalha pelo bem e que tem o olhar do bem. É isso mesmo. Né? Então, a pessoa que tem o olhar do bem, ela raramente tenta virar o rosto. Não estou dizendo assim virar o rosto por virar, por desagravo, mas ela raramente tenta, ela não consegue enxergar a coisa ruim, ainda que a outra pessoa seja ruim. E uma coisa assim, eu fico naquela PUC das 7 da manhã às 7 da noite, dentro do hospital. Mas o que a senhora falou para mim é que a senhora fica dentro da enfermaria, cuidando de pacientes. Se a senhora está lá, a senhora não vê a borrada que o povo faz. Não vê. E o aluno, É isso que eu estou falando. Eu não convivo com eles. Então, meu amor, mas o que eu estou dizendo para a senhora é o seguinte: quando a senhora convive com ele, com o aluno em si, a senhora está convivendo com o aluno que está de cara limpa frente ao paciente. Nós estamos falando daquele aluno que a senhora talvez não está vendo, que é das 19 às 7. E que muitas das vezes a senhora não viu porque a senhora está no segundo ano, terceiro, quarto, quinto. E o cara que está ferrado, desculpa a expressão, que é o que a gente viu aqui, as fotos que nós vimos aqui são bizarras. Né? Não é possível que a senhora não tenha ouvido alguma coisa daqui. Quer ver? Quer ver? Levanta o rap aí. Nossa, eu não tenho vergonha de ler, não, como o deputado Adriano Diogo. Eu não tenho vergonha, não. Ó, desses hinos aí, o que eu canto é o eixo, que é o eixo da minha escola. Então, mas veja só, professora. O resto eu não conheço. Não conheço o segredo de cor. Professora, olha... Eu não conheço, estou falando que eu não conheço. Eu posso mas eu ouvir, só vou dizer para a conheço. senhora que o caralho é obrigado desde 2004. Mas é eu inoficial. Nunca, assim, quando começa a cantar, eu me retiro. Então, irmã... Entendeu? Bom, já chegou no que eu queria. Opa! Mudou a figura. Mudou a figura. Existe, mas a senhora fugir do mal e ele fugirá de vós. É isso que a senhora está usando. A senhora está usando o texto bíblico. Fugir do mal e ele fugirá de vós. Então, a senhora acabou de dizer o seguinte: quando eles começam a cantar, eu viro as costas e vou embora. Então, a senhora sai do meio. Não é que ele não existe. O trote está proibido, o que não significa inexistência dele. Para mentir. Não, eu não estou dizendo que a senhora está mentindo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não estou dizendo que a senhora está mentindo. Em nenhum minuto. Eu só estou dizendo o seguinte, que como a senhora é uma pessoa que tem princípios diferentes, aí a senhora se segue pelos seus princípios, a senhora não se deixa envolver em coisas com as quais a senhora não tem, não é copartícipe e não está lá. Agora, daí a dizer que não existe, é complicado. Porque se eu perguntar para a senhora assim, tem maconha no campus da PUC? Não sei, nunca vi. Que ótimo. A senhora nunca viu. Então, os calouros são obrigados a vir para São Paulo comprar e deixar disponível dentro das festas. A senhora já viu lança-perfume? Há muito tempo. Há muito tempo. Tá, então, existe uma PUC, um bulário PUC, um bulário PUC de Loló. Bulário. E que só o diabo sabe o que tem dentro daquela fórmula, porque eu acho que Deus se recusa como a senhora. Entendeu? Então, eu entendo que a senhora veio com toda a boa vontade. Olha, fico felicíssima de saber que a PUC tem professoras como a senhora, que se dedicam ao SUS, que se dedicam ao paciente e que mostram um exemplo de como ser. Quer dizer que o indivíduo lá ele só não tem exemplo de como não ser, tem o exemplo de como ser. Agora, entre a senhora dizer que não tem, que foi proibido, e a senhora dizer assim, quando alguma coisa dessas que são inconvenientes começam, eu me afasto, isso nos dá a prerrogativa de pensar que a questão existe. Então, eu falei no começo que eu sei dos que os calouros, ou alguns que passam no corredor, falam. Como a senhora já me disse, eu não presenciei essas coisas. Sim. Entendeu? Sim, sim. E as denúncias são feitas e são abertas em sindicância. Já falei isso aqui. Mas eu nunca participei disso. Já participou de alguma sindicância? Não, nenhuma. Nenhuma, porque não porque fui convocada. Porque a senhora não quer ou porque não quis? Nunca me convocaram. Nunca me convocaram. Não. E porque eles sabem, assim, que quando eu estou na sala de aula, são poucas as aulas que eu dou em sala de aula. Eu converso muito com esses alunos. E falo tudo isso aí que a senhora falou. Eu converso muito com eles no sentido da violência, da moral. Tem algumas coisas que eu não gosto, mas eu converso com eles como uma mãe. Né? Não os obrigam nada. Tá. Professora, deixa só... Vamos tentar. Eu queria que a senhora falasse livremente, do jeito que a senhora começou, que a senhora ia se apresentar. Então, professora, eu queria que a senhora falasse livremente, do jeito que a senhora começou, que a senhora ia se apresentar. Então, professora, eu queria que a senhora falasse livremente, do jeito que a senhora começou, que a senhora ia se apresentar.
Acontece o seguinte, antigamente, no Brasil, os fatos da vida privada, não existia lei para enquadrá-los. O marido podia chegar em casa, bater na mulher, poderia haver até pedofilia. Tudo isso acabou, não existe mais vida privada. Toda a vida privada virou pública. E toda a vida privada está qualificada na forma da lei. E o trote, tem leis que não existe trote do bem, não existe trote do bem. O trote é uma prática de tortura, e agora com essas coisas absurdas, que os calouros são obrigados a simular cenas de sexo e tal, isso entrou no capítulo da criminalização. Perfeito. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui hoje? A partir dos dois professores, que são pessoas importantes, pode não sei exatamente, eu queria até que a senhora me dissesse na hierarquia lá quais são os seus cargos e tal, a gente quer saber, dizer o seguinte, bom, se essas coisas ocorriam e não era do conhecimento público, agora o são. O que é que nós vamos fazer hoje à tarde, depois dos 3 professores falarem? Nós vamos começar a apresentar tudo que nós sabemos sobre um trote ou alguns trotes. Então, o eu não sabia, eu não conhecia, hoje acaba. Acabou. Hoje já começa uma nova fase. Aí nós vamos discutir, tem um residual daqui para trás. Né? A senhora vê, a senhora é a professora Cidinha e a senhora está aqui hoje, de livre e espontânea vontade. Esses anjos aqui, nem chamando a polícia vem. Entendeu a diferença de postura, professora? Entendeu? Muito. Então, nós somos de uma outra geração, de uma outra civilização. Então, nós precisamos estabelecer hoje um patamar de convivência. Então, os senhores falam, a gente ouve, aí nós vamos apresentar nossos argumentos. Professora, nós sabemos disso. Vamos mostrar na internet o que eles escrevem, como é que são organizadas as festas, a partir das entidades, não é coisa solta de voluntariado, não, das entidades, as coisas que ocorrem. Aí o conhecimento fica nivelado, todos sabemos a mesma coisa. E aí nós vamos prosseguir a vida, tá bom? Então eu queria sugerir essa dinâmica. Mas eu posso só fazer uma perguntinha. Quantos alunos estão na sala de aula com a senhora? Eles são alunos normais, tranquilos? São. Com a senhora? São. Primeiro a senhora reza para eles o beabá. E Sim. diz para eles como é que vai ser as normas da casa. Quem quer ficar na norma da casa, entra. Quem não quiser, vai fora. É um problema dele, se vai reprovar ou não, aí é um caso dele. Mas para ele estar lá dentro, ele tem que saber o Padre Nosso dele, tá certo? Sem dúvida. Tá, perfeito. Obrigada. E eu sou professora titular de clínica médica. Dou aula de semiologia e medicina interna. Né? Não tenho nenhum... É o único cargo que eu tenho, que não é um cargo... eu sou preceptora do internato de clínica, dentro da comissão de internato. Mas que é um cargo administrativo, é um órgão administrativo que para coordenar mesmo e organizar o internato. Não tem... Internato ocorre em que ano? É 5º e 6º. Eu sou responsável pelo 6º ano de clínica médica. E atualmente eu sou a docente mais velha da disciplina e a gente mantém uma equipe de semiologia e de medicina interna muito integrada, muito integrada. A senhora é uma das pessoas mais importantes, não por título, mas por mérito. Quem é o diretor da faculdade? É a professora Márcia Bueno. Márcia Bueno. E, professora, quando o aluno entra na faculdade, no primeiro ano, quais são as instituições lá? Tem o centro acadêmico, tem a atlética? Só. Tem o centro acadêmico e tem a atlética. Centro de apoio ao aluno da universidade. Para me apresentar primeiro. Isso. Eu sou Carlos Oswaldo Teixeira, tenho 57 anos, sou ex-aluno da 6ª turma de medicina da PUC Campinas. Comecei a minha docência em 1986 e sou docente até hoje, praticamente em período integral. Hoje não tenho outra atividade que não a docência. Qual é a cadeira? Quanto ao trote, Qual é a cadeira? também é clínica médica. Eu começo a aula no 3º período, então é o primeiro semestre do 2º ano.
acompanha o aluno, e é uma aula teórica para todos os alunos, no 3º período, no 4º período, no 5º período e no 7º período. Então, eu pego os alunos do começo do 2º ano até o final do 4º ano. E fui presidente da comissão de residência por 6 anos, sou membro do conselho da faculdade há mais ou menos 8 ou 10 anos também. Quanto ao trote na faculdade, é isso. O trote está proibido há alguns anos na universidade. E, inclusive, antes da proibição, quando se começou a discutir trote, trote violento, talvez seja quando morreu o aluno na USP, não tenho certeza disso, mas acho que foi antes disso. 39. Não, então eu não sei exatamente quando foi. A PUC resolveu montar uma comissão para discutir o trote na universidade, na Faculdade de Medicina. E aí nós tivemos uma comissão onde eu era um dos membros, mais 2 professores e uma professora nomeada pela reitoria, que era uma professora da filosofia, e nós começamos a discutir o que se podia fazer do trote na faculdade, se o trote era bom, porque o trote, por mais que a gente discuta, era um motivo de integração entre os ingressantes e os alunos. E aí a discussão do que era trote, e aí essa comissão não saiu daí. Porque no começo foi o senhor que fundou a Atlética de Campinas? Não, então, isso era uma coisa que eu queria falar. Das denúncias que fizeram, existem mentiras denunciadas. E aí eu gostaria de falar sobre essas mentiras, que talvez mentira seja uma palavra forte. Pode ser uma visão deturpada. O senhor não vai xingar ninguém de mentiroso aqui. O senhor não vai xingar ninguém de mentiroso. Então, o senhor pode dar outra versão. Então, mentiroso, o senhor não vai chamar ninguém de mentiroso. Eu estou acabando de falar, que pode ser uma visão deturpada. Se fosse um sextonista, eu não sei quem foram os depoentes. Se foi quinto ou sextanista, eu falaria que era mentira. O senhor não vai intimidar os depoentes. Não, mas eu não vou intimidar. O senhor não vai ficar me intimidando e intimidando os depoentes. O senhor está numa CPI. Não estou tentando intimidar. Isso aqui não é uma investigação acadêmica. O senhor fala o que o senhor quiser. O senhor só não enquadra e não intimida. Bom. E não vem xingando, chamar ninguém de mentiroso aqui. O senhor tem falar para o senhor que talvez seja a palavra forte e pode ser uma visão deturpada, principalmente se foi um aluno do 1º ano. Então vamos pode combinar. ter tido uma visão deturpada. O senhor está trazendo uma segunda visão sobre os fatos. Então, eu ia acabar de falar, estava começando a falar do trote, aí eu ia falar. Então, mas eu estou me apresentando, então, eu não sou fundador da Atlética, porque a Atlética foi fundada eu sou ex-aluno, a Atlética foi fundada em 1982 pela atual diretoria de esportes do diretório acadêmico. Não, atual tinha 82. E ela fundou a Atlética para que se fosse disputada a primeira pré-intermédia que a PUC participou, que foi em 82. Depois, em 83, teve uma eleição para a Atlética, então ela foi fundada e teve a eleição. E aí eu fui o vice-presidente eleito, então, da primeira Atlética que foi eleita. Mas não sou fundador da Atlética, mas fui o primeiro vice-presidente. Estava falando do trote, né? A gente estava começando da comissão de trote que foi montada. E essa comissão foi montada para se discutir. E a comissão não foi para frente, porque não conseguimos definir o que era trote. Porque chamar uma pessoa de alguma coisa é trote, pôr um apelido é trote, e essa discussão foi para frente. E, a partir daí, como não teve, primeiro, nós não conseguimos nem definir o que era trote, quanto mais, porque o que a gente queria definir era um trote que pudesse ser feito sem ser violento. Então, nós nem definimos o que era trote, quanto mais o que era trote violento. A partir de então, o trote foi proibido na PUC. Proibido, eu não sei a data exata, mas foi proibido por decreto da reitora. Então, o trote é proibido. Algumas vezes, chegam denúncias do trote, e aí chegam denúncias na direção. Dentro do campus, eu posso afirmar que não existe trote na PUC, a gente não vê nada de trote na PUC dentro do campus. Fora, nas festas, nós não participamos das festas. A gente sabe que elas existem. Mas, professor, o senhor entende que existe da instituição, não do professor, mas da instituição, a corresponsabilidade quando a agremiação que se reúne aqui, o senhor viu lá a caveira, viu tudo, se reúne em nome dessa mesma instituição aqui ele pinta santo e aqui ele pinta os diabos. O senhor concorda que existe corresponsabilidade? Então, isso eu não posso falar pela instituição, eles não me alegaram o direito de falar pela instituição. Então, eu estou falando aqui como professor. Senhor, como mãe. Eu, como mãe, Sara mãe, quando mando meu filho para a PUC, eu entendo que ele está sendo orientado sob a responsabilidade da PUC 24 horas. Eu acho que está. Até porque o senhor, quando faz a escala, ou a senhora faz a escala, tem escala de plantão, tem escala de rodízio, tem escala de disciplinas, tem uma série de escalas. Então, ele não fica das 7 às 4 na universidade.
Ele fica das 7 até a hora que precisar. E, às vezes, ele tem plantão de 24, às vezes tem plantão de 12, às vezes a disciplina é à noite, às vezes a disciplina é sábado e domingo. Digamos assim. Então, se ele está à disposição da PUC para estudar, e dentro da PUC ele se reúne, ainda que seja numa chácara, que ele se reúne para fazer questões, existe corresponsabilidade. Eu, assim, entendo. Não, porque, como mãe, eu não posso falar em nome da instituição, mas eu acho que a instituição também assim entende. E o senhor entende como? Não, eu entendo que é responsabilidade nossa também. Também acho. E por isso é que nós não fizemos parte de nenhuma sindicância, nem como membros da sindicância, nem como chamados para depor na sindicância e na PUC. Mas eu sei que, quando alguma dessas denúncias chega à direção, é aberto sindicância. Será eu não sei te falar quantas... Desculpa. Pode falar. Será que vocês não foram chamados porque vocês são pessoas que têm um caráter muito definido, talvez, uma postura muito definida, talvez. E que, se chamasse ali, não, talvez. Isso eu não posso responder. Então, não atenderia alguns objetivos da universidade. Eu não posso responder. Quem monta a sindicância é que pode responder então, isso. Eu não sei. O senhor e a professora Maria Aparecida atendem perfeitamente, até pelo histórico de vocês, a todas as questões éticas e técnicas, morais, sociais, legais. Vocês respondem 100% a isso. Agora, será que essa correspondência que existe para a conivência do educar é a mesma que existe para o trote? Com certeza não. Talvez será... Agora é uma inferência minha. Inferência. Inferindo que vocês não tenham sido chamados, porque talvez o perfil profisiográfico de vocês não bata com o perfil de quem vai estar julgando isso nas comissões. Talvez. Deixa eu tentar colocar a situação. Pois não. O senhor não só chamou o depoente de mentiroso, como o senhor me chamou de mentiroso. O senhor aproveitou a ilação e aproveitou me chamar. Mas eu sou um cara escolado, não aceito provocação rebaixada, de baixo nível. Então, eu queria saber dos senhores aqui. Os senhores vieram aqui. Os senhores querem falar alguma coisa? Os senhores vieram chamar de mentiroso, desqualificar, e a gente vai... Porque eu quero saber o seguinte, o senhor falou que eu sou mentiroso, porque eu falei que o senhor foi da Atlética, e o senhor foi o primeiro a ser eleito na Atlética. Eu não sou mentiroso! Eu não sou mentiroso! Agora, já que o senhor está querendo me desmoralizar, eu quero saber o que o senhor veio fazer aqui. Eu vim aqui para... O senhor não sabe que tem trote, o senhor não sabe que a Atlética produz essas letras, o senhor não sabe que tem tortura. O que o senhor veio fazer quem aqui? Está me chamando de mentiroso é o senhor. Eu não estou chamando. Eu não falei nada disso ainda. Eu quero saber dessas letras, eu quero saber o que o senhor veio fazer aqui. Eu estava tratando a professora Cidinha com o maior respeito, o senhor veio para cima da gente. Eu vou devolver a palavra para a professora Cidinha para a gente continuar o nível de respeito. Eu também continuo. Eu quero saber o que o senhor tem de responsabilidade nessa coisa. Desde o começo. Por favor, o senhor não me chame de mentiroso. Eu não chamei o senhor de mentiroso nenhuma vez, não chamei. O senhor está nos desrespeitando, o senhor está numa CPI. Ou o senhor assume a sua postura de professor e as suas responsabilidades. Estou aqui respondendo o que vocês me perguntaram. A única coisa que eu falei é que no depoimento que saiu na mídia, existem inverdades, existem visão deturpada sobre nosso respeito. E é isso que eu gostaria de falar. Nosso respeito não foi dito nada, nada que tenha relação com os... que nós fazemos. Nosso nome está citado como está no alto da cúpula, que é a máfia que rege as diretrizes do que os alunos podem fazer ou não fazer. Falaram que a professora Maria Aparecida Baroni é responsável por quem entra e quem não entra na residência de clínica médica. Residência de clínica médica é um concurso público e mexer nisso, isso é grave. E isso não é assim. A nossa prova de residência médica é uma prova que segue as regras da Secretaria de Educação e tem um peso 5 na primeira fase, que é uma prova teste, tem um peso 4 na segunda fase, que é uma fase prática, e um peso 1 na entrevista e no currículo. Professor, como é que a gente pode manipular? Então, é isso que eu estou falando das inverdades. Então, ela não é a professora que põe ou não põe gente na residência. O senhor também está colocando uma inverdade. Quer dizer, não vou dizer uma inverdade, eu estou dizendo que o senhor está colocando uma parte da verdade. Porque aqui foi dito o seguinte: ou se pertence à comunidade, ou se não consegue chegar, até por entrevista, por isso ou por aquilo, à residência. Não. E aí, especificamente, em algum momento,
Eu não lembro se foi... porque, assim, eu estou falando de memória, não estou falando de eu papel. estou falando que eu não sei o que foi dito ou não aqui, eu sei o que saiu publicado. Foi o que Então, falaram, o que né? foi publicado é isso Tá. que eu estou falando. Então, mas o que eu estou dizendo para o senhor é assim, que ficou muito claro e muito forte aqui foi que, se o indivíduo não pertencesse àquele status quo... Então, isso é outra coisa, o que eles chamam de família médico campo. Isso. E existe esse termo, família médico campo, sim. Mas é no sentido de família Parece que realmente. tem que beijar a mão de um cara lá. Isso nunca aconteceu. Quer Por que eu isso, beije a agora ele não mão? quer que eu fale Deixa mentira. eu ver se sua mão tá Nunca ninguém beijou minha mão na faculdade. Então, isso eu posso falar que é mentira. Agora, pode ser que uma deturpação da visão, não sei o que é. Nunca existiu esse fato. Então, essas Mas coisas que eu queria falar. O nome do Não senhor é? existe Carlos Oswaldo Teixeira Caiá. Saiu o apelido. O senhor foi Caiá. ditado. Então. Foi Então, citado, e sim. o que foi citado foi isso, que existe O uma senhor ainda entidade, hoje aparece uma em entidade. O que foi citado? Que o senhor ainda hoje aparece em algumas festas e que o As festas senhor, juninas. dentro da família, em algumas Eu festas... posso responder tudo que vocês quiserem. Não, então, e mas falar. é o que eu tô ia falando. falar tudo isso. Eu Até vou só que dizer pro falaram senhor que aqui. eu não chamei ninguém de mentiroso. Não, Falei querido. que tem verdade que foi publicada, é só isso. Eu não quero ofender Eu não nunca tenho o senhor condição de deputado. perguntar mais nada para o senhor. Não tá tenho bom. condição de perguntar mais nada, porque eu ia dividir o depoimento nas seguintes partes. O que é a parte do trote, onde não tem nenhuma acusação contra ninguém da direção, e outra da hierarquia, da formação do poder, da residência, que é de outra natureza que o senhor intencionalmente misturou. Para tumultuar o depoimento, o senhor misturou. Eu não pergunto mais nada para o senhor. Quero dizer o seguinte, eu vou ouvir as vítimas de novo aqui do trote. Nós vamos tornar esses depoimentos públicos, mas eu não vou Posso aceitar conversar esse com a nível de deputada para provocação. continuar a conversa que eu estava tendo com ela ou não? De suspensão dos trabalhos por 5 minutos para avaliar como é que nós vamos continuar isso aqui. Eu acho que precisava ser lido isso aí. Bem, chegando. Bom, vamos retomar os trabalhos, vai. Não perguntar mais nada. Querida. Vamos lá.
aberta a sessão. Deputada Sara Munhoz, com a palavra. Professor Caiá, embora o senhor nos coloque que eu entendi o seu posicionamento, etc. e tal, mas eu gostaria que o senhor ouvisse, ou o senhor mesmo, se puder, dar uma lida nesse e-mail ali, só para o senhor ver como está. Mas eu gostaria que o senhor lesse em alta voz. Dá para acertar a primeira etapa ou já está cortado? Os professores, né? Por favor, professor. Olha lá. O senhor disse que não participa, que não vai, né? Não, olha só. Eu não falei, Não. falei, não. Ah. As festas em que eles devem ter falado que existe trote, eu não participo. Então, as festas que falam ali, a festa junina é uma festa tradicional da universidade, realizada pelo 6º ano, onde frequentemente, não sou eu que vou, são vários professores que estão presentes, pais, mães de alunos, vão nessa festa junina. As chopadas, algumas chopadas existem, que é a coisa de bebida grátis, realmente, que é a chopada da virada do 5º para o 6º ano, e essa, normalmente, os professores homenageados, e a gente é professor homenageado com frequência, a gente vai também, mas habitualmente vai e sai antes da meia-noite. Então, eu não sei o que acontece nessas festas depois. Então, professor, eu vou ler ali para o senhor. Ó. Os professores mais fodas que estão nessa faculdade, entre eles, Caiá, Douglas Dagô, Totonho da Cirúrgica. É da GO, da Ginecologia Obstetrícia. Desculpa. A Cidinha, o Bafa, que eu não sei o que significa aí, e muitos outros, fundaram a Atlética. Fundaram o DAO, treinaram durante a faculdade, participaram das festas, e acredito que você não pense que eles também roubaram o dinheiro dos outros. Fizeram tráfico de drogas e prostituição. O Caiá vai até hoje assistir os nossos jogos na intermédia. E por aí algumas outras coisas que não valeria muita gente copiar. Então, é só para o senhor ter uma ideia. É só para o senhor ter uma ideia do teor do que nós estamos ouvindo aqui. Não, então, mas essas coisas, eu afirmo que são verdade. Agora, eu sou um aluno, eu sou um ex-aluno, sou um professor que tem uma relação muito forte com os alunos, estou presente com eles em algumas atividades. Na intermédia é frequente que eu vá assistir alguns jogos da intermédia, sim, mas o que eu estou falando é, quando eu estou presente, não tem trote. Então, na minha frente, nunca foi cometido nenhum ato de trote. Eu não estou falando que não exista o trote na faculdade, eu não sei, porque isso, se existe denúncia, deve acontecer nessas festas que a gente não vai. Então, festas da Atlética, festas do 1º ano, festas em que estão os calouros, que pode acontecer o trote, nós não estamos presentes. Então, realmente, eu não sei da informação sobre isso. E sei que, quando acontece uma denúncia, a faculdade abre a sindicância. E quando eu falei da visão deturpada, o que estava falando da família Médico Camp na hora, então, a relação professor-aluno na PUC é uma relação muito forte. Então, quando eles falam aí dos professores legais, e citaram vários professores, então a nossa relação com os alunos, tem muito aluno de fora, nós temos alunos de Rondônia, do Acre, então, muitas vezes longe dos pais, e a gente tem uma relação de proteção dos alunos dentro da universidade, e isso é diferente. E a parte da família, são 6 anos com 12 horas diárias, então, ao final dos 6 anos, dentro da turma, a gente se considera irmão. E o negócio da família é uma coisa que os alunos e ex-alunos usam para falar. Na PUC, em geral, tem o quê? Somos todos filhos da PUC. E esse negócio de família não tem essa coisa de hierarquia, que é obrigado a fazer por causa da família ou não. Agora, se individualmente algum aluno usa isso para fazer pressão, isso eu não posso falar. Professor, para nós aqui foi colocado que existe a família sim, que a família é uma máfia, que o senhor é o Dom Corleone, inclusive as pessoas beijam as mãos do senhor. E por isso eu estou falando que é uma visão deturpada. Sim, mas eu estou colocando para o senhor o que está aqui para nós, o que está posto. E está ficando palavra contra palavra, só que está ficando assim, a palavra de um contra a palavra de pelo menos 200 que vieram aqui. Então, como é que fica essa situação? Agora, 200 alunos, aqui? Se você tem esse depoimento de 200 alunos falando isso, eu saio daqui e dou a você a mão à palmatória. Não, professor, porque eu tenho de 200, eu tenho declarações no Face
que eu não tenho Face, mas de que pessoas falam, todos horrorizados com isso que foi publicado na mídia. Porque quem conhece o Caiá e a Cidinha da PUC, por isso que eu estou falando, que essa visão deturpada, se é de um aluno do primeiro ano, que não me conhece, nós não demos aula no primeiro ano. Como é que usaram esse nome? Então, eu não sei se é do primeiro ano, e o que eu estou querendo falar é, não, só que pode ser a visão de um menino que chega num ambiente diferente e ouve coisas falar e passa a ver o que não existe. Pode ser isso. Mas pode ser também que seja uma visão deturpada por alguém que tem interesse em deturpar essa visão do primeiro-anista. Porque o que me assusta é um aluno do primeiro ano, em que eu não dei aula, em que eu não participei em nenhuma festa que ele estava, citou o meu nome como chefe da máfia. Como que isso pode acontecer? Então, essa pergunta eu gostaria, vim aqui hoje para saber essa pergunta. A palavra máfia é minha. Não, então, tá? não, mas é que eu o que está, usei. mas o que está, não, eu sei, essa mas palavra, o que está subentendido na declaração é máfia mesmo, a total Porque responsabilidade. O senhor não coloca neles. A cúpula da direção somos eu e ela, e que tem o costume na de beijar verdade, na mão. vocês não são uma cúpula, vocês são uma fraternidade, tá? E que é uma fraternidade que, pela terapia do silêncio absoluto e da obrigatoriedade do silêncio para que esta comunidade se mantenha, os alunos são, em nome disso, espancados, eles são... Eu estou falando que essa é uma visão deturpada e agora pode ser palavra contra palavra. Porque, só que aí a gente tem que ver quem está falando a verdade agora. Não que eu esteja falando que estão mentindo, mas precisamos saber qual é a verdade. Eu estou falando que, na verdade, não existe uma máfia que eu dirija e que a minha mão nunca foi beijada por aluno nenhum. Então, eu não sei de onde saiu isso. Então, não existe isso. Então, é isso que eu gostaria, de conversar com o menino, que não é confrontar, e nem... Eu sou professor há 30 anos. Então, uma coisa que a gente fala na nossa disciplina é que toda vez que tiver algum problema na disciplina, a gente deve ser procurado, porque nunca nós vamos retalhar ninguém por alguma coisa que faça contra. Eles não têm coragem. Só que... Não, então... Puxa, se tem. Mas eu não sei. Puxa, se tem coragem. Eles conversam com a gente direto. Não, mas ela está falando esses que depois depuseram. Ah, eu não sei. Realmente, eu não posso falar, porque se for aluno do primeiro ano, eu não conheço. Eu não tenho contato com o aluno do primeiro ano. Eu frisei bem quem era, porque, assim, vocês estão na boca do aluno do primeiro e do segundo ano. E isso, posso te dizer que revoltou a universidade inteira. Eu tenho declarações de apoio de um monte de professores. Não, professores. Então, todo mundo. A fraternidade é todo mundo da faculdade. Porque eu tenho o apoio de professores, membros que já foram ex-diretores da faculdade, que nos conhecem e sabem como que a coisa funciona. Inclusive, tem um livro de ouro que eles assinam, ex-alunos de lá, que são hoje pessoas notórias, que assinam contribuindo para essa chopada do sexto ano com valores do tipo R$ 1.000, R$ 1.500. Eu não sei falar sobre isso. Dentro da sindicância existe um livro ouro da Atlética. Só um minutinho, professor. Dentro da sindicância, nós recebemos cópias desses documentos. Então, eu não estou falando coisa que eu sonhei. Tá. Então, eu não sei te falar sobre isso também. Vamos estabelecer um método aqui? Espera um pouquinho. Ou a gente... Não, espera um pouquinho. Eu já estou satisfeita. Mas houve confusão aí, eu acho, Espera um pouquinho, professora. Momento, por favor. Ou a gente pergunta e eles respondem, ou não dá para a gente ficar altercando aqui nesse nível, porque senão depois não vai dar nem para... depois a gente pergunta. Então, vamos estabelecer o seguinte. São duas... Eu vou tentar, pela última vez, me colocar aqui, senão essa sessão está perdida. Queria saber o seguinte. Uma coisa é o trote, a recepção, as chácaras, a DPM. O senhor, toda vez que se dirige a gente, o senhor e aos alunos, o senhor se dirige numa linguagem ameaçadora, de enquadramento, de desdobramento. Eu queria pedir para o senhor, se o senhor mantiver essa postura, o senhor não precisa depor mais, o senhor está liberado, pode ir embora. Existem no depoimento dos alunos, primeiro, o sofrimento, o sacrifício, o jeito que eles foram humilhados, maltratados. Foram pelos senhores? Não. Não. Os senhores não estão sendo acusados de nada. Nada.
Quem estão sendo acusados são determinados alunos, uns muito importantes, de famílias importantes, outros menos bem-nascidos. O nosso foco da investigação é esse. Intermédio, tudo isso faz parte dessa cadeia de comando da tortura, da loucura, do rebaixamento do nível do ser humano. Outra coisa é a estrutura de poder das faculdades de medicina, que decorre das atléticas, que gera cadeias de poder, que pode ir para a residência médica, para todas as estruturas de poder que tem nesse país, que é a política das organizações das faculdades de medicina. Mais uma faculdade de medicina, uma das mais caras do país, financiada a maioria por dinheiro público, do FIES e de outros programas. A gente não pode acreditar como é que o MEC financia e autoriza que a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, financie essas instituições onde existe a prática da tortura. A prática da tortura não ocorre dentro do campus. Lógico que não ocorre. Ocorre nas chácaras, ocorre nas festas, evidentemente que sem o conhecimento da direção da faculdade. Evidentemente. Nenhuma direção da faculdade vai anuir e contribuir para essas práticas, até prova em contrário. Esse é o objetivo da CPI. Agora, misturar tudo isso nessa salada está ruim, está ruim. Os senhores pediram para os advogados de conversar conosco, nós conversamos da melhor forma possível, imaginávamos que o clima que os advogados vieram não está. A todo tempo o senhor está me pondo o dedo no meu rosto, a todo tempo. Eu já vi que o senhor gosta de barraco, eu não vou lhe dar essa satisfação, eu não vou lhe dar esse gosto. O senhor não vai me desautorizar, não vai quebrar o trabalho da CPI. Não vai. Agora, se quiser continuar por um bom caminho, que é o que eu tinha proposto para os advogados, ótimo, ótimo. Primeira coisa, esses alunos vão vir depor? Vocês vão falar, eles são maiores de idade, vacinados. Nós queremos saber. Que eu me assustei com a presença deles. Eu então, também. Imagina, se o senhor está assustado, imagina a gente. Então, nós... E outra coisa, os alunos pediram sigilo porque eles sabem que a vida deles já está um inferno e vai pedir um inferno. Mas nós vamos tentar publicizar. Porque a hora que eles publicizarem, eles vão estar protegidos. Porque hoje, no Brasil, não tem lugar mais para esse tipo de prática. E ninguém vai pôr o dedo na cara de ninguém e mandar o cara baixa a cabeça, baixa a cabeça. Acabou isso, acabou. E não vai ser o senhor que vai ficar me enquadrando aqui a cada 5 minutos. Entendeu? Não tenho medo de cara feia, não tenho medo de torturador, não tenho medo de cara feia. Tá bom? Tá claro? O senhor é que tá não estou dizendo que o senhor é torturador. Não tenho medo, mas se o senhor concordar com as práticas de tortura, o senhor é cúmplice delas. Eu tenho certeza que o senhor não é. Não me enquadre. Tá claro? Tá claro? As regras. Se o senhor quiser continuar, o senhor continua. Senão nós encerramos por aqui. O senhor não vai me enquadrar mais. Se o senhor quiser que eu peça desculpa, não o senhor precisa me pedir desculpa de nada. Não foi professora Cidinha, com a palavra. Em momento nenhum enquadrá-los. Em momento nenhum. A única coisa que eu tentei foi me defender. Para de me intimidar. Eu fiquei surpresa com essa destranquilidade que aconteceu aqui. O professor Carlos Oswaldo, vocês têm que esquecer que ele é meu marido agora, eu sou chefe dele. Ele é uma das pessoas de maior bom senso e requisitadas dentro da universidade. Ele é um tutor nato dos alunos, aconselhando sempre para o bem. E nós viemos aqui, a gente sabe porque a gente veio. A gente não sabe porque a gente foi convidado. Percebi que a gente foi convidado para falar do trote. O que nós tínhamos para falar do trote dentro da universidade, a gente já falou. Nós não estamos distorcendo e nem fugindo de nenhuma responsabilidade e compromisso. Com
compromisso com a nossa instituição e com o ensino médico e com a formação do médico, nós temos demais. Nós somos fora da curva de Gauss da população de docentes médicos desse Brasil. Eu tenho certeza disso. Então, ocorre trote? É lógico que ocorre. Nós sabemos dos trotes? Nós não sabemos dos trotes. Desses trotes violentos que são citados, nós não sabemos. A gente não pode falar que nós seríamos levianos, porque a gente nunca viu. A faculdade, a universidade proíbe o trote, e a gente faz campanha contra isso lá dentro. Então, o que eu queria falar é isso. Eu sei que eu estou aqui numa CPI contra a violência. E na minha universidade pode ocorrer? Pode. Só que eu não posso falar isso porque eu nunca vi. Eu só ouvi. E ouvir pode ser fofoca. Pode ser falácia. Tá? Então, não posso. Nunca participei de nenhuma sindicância, estou repetindo isso. Quanto a esses WhatsApp, Facebook, não tem nada disso. Aí já tem uma inverdade, porque eu nunca fundei a Atlética. Com o professor Douglas, que não foi aluno da faculdade. Então, só quero falar para vocês que quando a gente ficou sabendo do que foi publicado, foi uma coisa muito triste. Muito triste. Porque a nossa vida é de ideal. É ideal puro. Ideal contra um Brasil que nós estamos sofrendo. Então, a gente está muito assustado com tudo isso. Muito. Porque é uma inverdade, sim, uma injustiça muito grande. Contra o trote, professor, senhor deputado, eu já falei o que eu tinha que falar. Bom, professor. Tá? Aceito. Muito obrigado. A sessão está encerrada. Obrigado.